E após forte pressão da oposição, o relator do chamado projeto da dosimetria confirmou que Jair Bolsonaro será beneficiado. Deve ter sua pena reduzida de 27 anos para 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar. Segundo informações do portal Poder 360, após essa articulação, o próprio ex-presidente teria dado sinal verde para a direita apoiar essa proposta. O projeto visa reduzir as penas para vários crimes imputados a Bolsonaro e outros acusados pelo 8 de janeiro, além de impedir a sobreposição de penas para crimes correlatos que estejam no mesmo processo. A gente tem tratado disso de maneira frequente aqui no programa. As sanções dos Estados Unidos e o benefício ao ex-presidente causaram irritação no Supremo Tribunal Federal e no governo, que afirmam que irão retirar o apoio ao acordo sobre esse texto. Além disso, o portal afirma que, apesar dos parlamentares sustentarem em público que só aceitam uma anistia ampla, geral e irrestrita, nos bastidores tudo já estaria praticamente resolvido para esse ajuste na dosimetria. Chamar os nossos comentaristas para analisar essa mudança de entendimento. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota ao vivo com a gente, vai trazer suas impressões. Mota, ontem nós falávamos sobre os caminhos possíveis para esse PL da dosimetria, ajuste no tempo em que cada condenado cumpriria após o entendimento do Congresso Nacional, e falávamos que para achar um meio caminho, aí um meio termo entre as propostas apresentadas, os muitos grupos envolvidos teriam que ceder, e parece que é isso que está sendo desenhado. Um projeto da dosimetria que reduziria sensivelmente a pena, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Reduziria em 25 anos. Tempo à beça. Bem-vindo, Mota. É isso o que dizem que pode acontecer, né, Caniato? Vamos ver o que vai acontecer de verdade. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu me dou o direito de manter o meu ceticismo. Primeiro, porque já foram muitas idas e vindas. Praticamente todo dia aqui a gente comenta uma declaração, uma matéria de uma coluna, uma surpresa que nunca acontece. Segundo, porque nada do que está acontecendo tem lógica. Não adianta a gente aplicar o raciocínio e imaginar que certas coisas necessariamente têm que acontecer, porque nada disso obedece a nenhuma lógica. Terceiro, e isso é o mais importante, porque, segundo as informações, esse projeto resultaria de um acordo que foi costurado com pessoas que não deveriam ter participado de acordo nenhum, porque a função pública que elas exercem é um impedimento constitucional para isso. Me desculpem, mas esse detalhe é grande demais, é bizarro demais para que eu aceite que isso é solução para alguma coisa. A solução para um inocente que foi condenado injustamente é justiça, com posterior reparação pelo dano causado. E eu não estou vendo nada disso nesse projeto. Os nossos comentaristas fazem suas reflexões, seus apontamentos sobre o PL da dosimetria, a indicação de que o relator poderá incluir, inclusive, Jair Bolsonaro como um dos beneficiados. Chamar o Luiz Felipe Dávila para trazer também suas análises sobre mais uma informação a respeito desse projeto. Inclusive, viu, Dávila, nos bastidores, comenta-se que o relator já informou o Partido dos Trabalhadores que o projeto deve também beneficiar Jair Bolsonaro. E as projeções que vêm sendo feitas a partir de um rascunho da redação desse texto indica que a pena de Jair Bolsonaro poderia ser reduzida em 25 anos. Bem-vindo. Boa noite, Dávila. Boa noite, Caniato, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, é preciso olhar a situação brasileira hoje como uma eterna anormalidade que nós não vamos consertar os desmandos que vêm ocorrendo, tanto no poder legislativo, como executivo, como judiciário. Não existem estadistas, não existem convicções em valores, não existe empenho político para restabelecer
a democracia plena no Brasil. Então isso vai ser um sonho que nós vamos ter de nutrir até a próxima eleição. Mas até lá temos uma longa travessia, pelo menos 1 ano e 1 mês, até mais ou menos a próxima eleição. 1 ano, né, Canhata? Daqui a pouco a gente já está em outubro aí. Então, nesse período, o que nós temos de fazer? Diminuir o máximo possível os danos causados pelo exercício arbitrário do poder, pelo voluntarismo de algumas pessoas que ocupam cargos públicos no Brasil, para tentar restabelecer parte das injustiças cometidas justamente porque houve violações flagrantes do devido processo legal, do direito à ampla defesa, da impessoalidade do juiz que não existiu, enfim, todas essas violações que nós cansamos de repetir aqui nos Pingos nos Is. O que este projeto está fazendo? Está tentando, de alguma forma, chegar a um entendimento para, pelo menos, reparar injustiças cometidas com pessoas que participaram das manifestações de 8 de janeiro e até mesmo reverter injustiças de uma pena descabida, dadas aos réus do processo da ação penal. Então, o que está tentando fazer? Uma costura no parlamento para que haja entendimento entre Câmara e Senado. Este projeto do PL, que chama de anistia, mas na verdade não é anistia, não é dosimetria, é um PL de revisão de penas, justamente porque vai descasar penas de determinados crimes, como golpe de Estado, do atentado à derrubada da democracia. Então ali vão dividir as penas. Muito bem. O que foi chegado a um acordo é que, se tiver um processo de redução grande de penas, vai beneficiar todos os manifestantes, aqueles que estão presos, aqueles que estão em prisão domiciliar e aqueles que estão foragidos. E vai beneficiar também o presidente Jair Bolsonaro. Diminuir penas não significa restabelecer os direitos políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isto atende o desejo dos governistas que não querem ver Jair Bolsonaro nas eleições. Isto atende ao desejo de parte da oposição que realmente está empenhada em diminuir, não só reduzir penas, mas livrar os manifestantes do 8 de janeiro da cadeia e restabelecer uma justiça que não foi feita nos tribunais e agora será feita no Congresso Nacional. É o plano ideal? Não é o plano ideal, mas é o plano possível. E no momento que não há convicção, determinação para restabelecer a democracia plena, o que temos na mesa é esta proposta. E apesar de toda boataria, Canhato, há sim um entendimento sendo costurado e temos grandes chances de ver esse projeto aprovado nas duas casas e não derrubado no Supremo Tribunal Federal. PL da dosimetria em destaque na abertura de Os Pingos nos Is. Chamar o Cristiano Beraldo também, trazer sua análise sobre essa articulação que vem sendo feita pelo relator Paulinho da Força. Há sinalização neste momento que o projeto poderia beneficiar, claro, aqueles que participaram dos atos do dia 8 de janeiro, foram condenados, mas também os condenados do chamado Núcleo 1, da suposta tentativa de golpe. E há, inclusive, uma projeção, uma conta que fizeram, e eu queria até ter acesso a esse rascunho. Como chegaram a esse tempo de 1 ano e 7 meses em prisão domiciliar? Quais crimes seriam cortados dessa conta a partir da aprovação do projeto? Bem-vindo, Beraldo. Boa noite. Boa noite, Canhato. Boa noite, Mota, Dávila. Boa noite, audiência que prestigia diariamente Os Pingos nos Is. Canhato, eu sou bastante cético a essas expectativas de resolverem não só a situação daqueles manifestantes do 8 de janeiro, que estão presos há já 2 anos, mais de 2 anos, mas também incluir nesse pacote Jair Bolsonaro, que dessa forma, conforme a informação que nos chegou, então ele teria apenas esse 1 ano e 7 meses a ser cumprido em prisão domiciliar. Mas se nós pensarmos a lógica do Brasil, o histórico de pessoas que em algum momento foram flagradas cometendo algum tipo de crime, que aí
foram denunciadas ao Supremo Tribunal Federal, foram processadas, no caso do Mensalão, no caso do Petrolão, a gente vai perceber que há uma atitude comum a essas pessoas que depois se safaram, cometeram crimes horríveis, inclusive contra a democracia, porque financiar a campanha política com dinheiro roubado é sim um atentado grave contra a democracia, contra o processo democrático. E essas pessoas, elas apanharam caladas, elas ficaram quietinhas, elas foram expostas a uma humilhação pública e caladas elas foram navegando pelos bastidores e construindo ali o seu caminho para a liberdade, para a redenção. Vejam vocês o que aconteceu no Petrolão. As pessoas não só foram pegas a partir de delações premiadas, mas ficou constatado a partir de dinheiro em malas, dinheiro em contas em paraísos fiscais, em uma série de transações bancárias que foram detectadas, mapeadas, demonstrando a vida de altíssimo luxo que servidores públicos obtinham. Depois teve a confissão das empresas. As empresas, na pessoa jurídica, elas assinaram acordos de leniência onde elas reconheceram que haviam cometido atos de corrupção, dado dinheiro cobrado a mais do serviço público para repassar parte desse dinheiro para agentes públicos. Pois bem, ficaram quietinhas e agora estão todos livres. As empresas sequer estão tendo que pagar os valores que haviam concordado em pagar como reparação aos maus feitos que fizeram. Esse é o Brasil que funciona da forma que a gente conhece. No caso de Jair Bolsonaro, a estratégia adotada por ele e, sobretudo, pelo filho dele, Eduardo Bolsonaro, foi oposta a essa que eu descrevi. Eles foram para o enfrentamento. Eduardo Bolsonaro declaradamente está nos Estados Unidos atuando contra o Supremo Tribunal Federal e conseguiu de Donald Trump uma declaração de que a situação do Brasil em relação ao comércio com os Estados Unidos está em grave risco caso o Supremo Tribunal Federal não reveja o seu posicionamento contra Jair Bolsonaro. Virou uma coisa pessoal. E estão fazendo barulho. Nesse momento de fazer barulho, reza a tradição da picaretagem brasileira, os problemas das pessoas não são resolvidos. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Supremo Tribunal Federal vai aceitar uma decisão que jogue por terra todo o julgamento que foi feito e que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro condenado a 27 anos de cadeia. Por que eles fariam isso agora? Um mês ou nem um mês do resultado do julgamento? O ministro Luiz Fux deu um voto bastante razoável, demonstrando todas as contradições desse julgamento. Ao invés de simplesmente aceitarem a crítica, os outros ministros foram atacar o colega Luiz Fux. Ou seja, há uma plena disposição de fazer o que for necessário para manter Bolsonaro preso e inelegível. Aliás, uma das propostas que aventaram, tendo vindo do ex-presidente Michel Temer, é que as pessoas beneficiadas por essa anistia ou por redução das penas ficariam inelegíveis. Obviamente, isso evita se gerar novos personagens políticos para as eleições do ano que vem com essa bandeira de que foram vítimas do STF. Mas também atinge o ex-presidente Jair Bolsonaro, que aí ele deixa de ficar elegível não apenas em razão daquela reunião com os embaixadores, mas também por ter se beneficiado dessa redução de pena. Então, eu, sinceramente, Caniato, eu não vejo que o Supremo Tribunal Federal vai tranquilamente aceitar uma decisão que reduz a pena do ex-presidente de 27 anos para 1 ano e 7 meses. Eu acho que as pessoas estão se deixando levar por uma ilusão e eu prefiro encarar a verdade como ela é e tratar dela da melhor forma possível, fazendo o embate possível, sabendo que, mais cedo ou mais tarde, tudo isso que aconteceu, todos esses absurdos que o Brasil viveu, serão revistos. E eu tenho fé e eu tenho esperança de que os responsáveis serão efetivamente punidos. Essa é uma discussão muito importante. Quem puder, chame os amigos, os colegas, você que tem interesse em acompanhar uma análise a respeito dessas questões, porque o Beraldo menciona o papel da Suprema Corte, como os integrantes da Suprema Corte administrariam uma articulação que, na verdade, praticamente inviabilizaria
o processo que acabou condenando Jair Bolsonaro. E ontem, né, Mota, você tratou um pouco disso, né, sobre, um acordo aqui, avança ali, aprova um texto acolá, esse partido acaba concordando com esse, tá bom, um acordo, teve uma sinalização dos Estados Unidos, mas no final das contas, talvez uma caneta muito pesada possa inviabilizar qualquer tipo de acordo, ainda que tenha passado e tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, né, Mota? Pois é, Caniato. E aí eu vou pegar parte do que o Dávila falou com parte do que o Beraldo falou. O Dávila começou o comentário dele dizendo, olha, o Brasil é completamente disfuncional. Não adianta a gente ter a mínima esperança de que nós vamos consertar. Então, a gente tem que pegar essa oportunidade aqui para resolver o problema. Mas, se o Brasil é completamente disfuncional, o que leva a gente a acreditar que realmente existe na mesma uma proposta séria de solução, que é o que o Beraldo perguntou. Quer dizer que esse esforço todo que foi feito nos últimos meses ou nos últimos anos, agora vai ser entregue de mão beijada. Por quê? De onde vem essa bondade toda? Justamente no momento em que o Estado brasileiro está a cada dia dobrando a aposta. A cada dia a gente dá uma notícia aqui que mostra que o Estado brasileiro, aparentemente reagindo às medidas do governo americano, está fazendo mais e mais do mesmo. Com relação a esse projeto da dosimetria, que eu tenho que repetir aqui, é um nome ridículo isso. É igual a tal da adultização. Não existe dosimetria no legislativo. Dosimetria é o que o magistrado faz. Mas, vamos lá. Com relação a esse projeto, um amigo, procurador de justiça, professor de direito processual penal, me disse hoje, como jurista, eu estou muito curioso para saber como isso será feito. Porque se o Brasil hoje é completamente disfuncional, como descreveu o Dávila, agora nós vamos ver um PL completamente disfuncional. Porque não cabe ao legislativo fazer um projeto de lei determinando num caso específico, olha, para esses réus aqui, a pena não vai ser essa, vai ser outra, isso não existe. Se o legislativo quer fazer alguma coisa, ele tem que alterar na lei as penas para aquele tipo de crime. Aí sim, a legislação retroage para beneficiar o réu. Senão, não faz sentido. Não adianta a gente se apegar a uma coisa que não faz sentido, porque é isso que a gente critica todo dia aqui. Coisas que são feitas no país com as melhores desculpas que não fazem sentido nenhum. Eu queria lembrar que esse é um país que trata traficantes perigosos, chefes de facção, como coitadinhos. Esse país condenou senhoras de idade a décadas de prisão por uma manifestação como se essas senhoras fossem soldados armados, prontos para tomar o poder. A solução para isso, é clara, anulação dos processos. E como o Beraldo, eu também acho que isso um dia vai acontecer. Basta olhar a história do Brasil. Agora, até lá, a solução é a anistia. Agora, apoiar ou botar para frente a ideia de um projeto chamado PL da dosimetria me parece, na melhor hipótese, perda de tempo. Embromation, criar mais uma cortina de fumaça, envolver as pessoas, as emoções, vai todo mundo ficar aí esperando uma coisa que jamais vai acontecer. Eu digo a vocês, tomara que eu esteja errado, tomara que eles inventem aí um Frankenstein jurídico, mas que pelo menos coloque essas pessoas na rua, que pelo menos enderece de alguma forma a situação de Jair Bolsonaro. Mas eu não posso dizer a vocês que eu acredito nisso. Eu não posso. Pois é, mas tem aquela história que já muitos acabaram trazendo, né, Dávila, e defendendo. Em cima disso que o Mota mencionou, seria sim uma mudança, inclusive na legislação, cortariam 2 crimes e aí criaria uma nova nomenclatura para atender aqueles 2 crimes para os quais os condenados foram acusados inicialmente. Então, você eliminaria aqueles 2 crimes e criaria um outro
por essa razão é que haveria a diminuição. Então, a sobreposição não existiria. Esse é um aspecto. Agora, tem uma outra questão que é curiosa. Fala-se também muito, né, Dávila, quando a gente falava sobre os conflitos internacionais, nós falávamos sobre a saída honrosa. Muitos entendem que o PL da dosimetria é a saída honrosa para o governo aceitar, ceder um pouquinho. E aí tem um dado curioso. Lula ficou detido 580 dias. Se nós fizermos a conta de 1 ano e 7 meses, pegando uma média, né? Não saberemos exatamente quais meses Jair Bolsonaro cumpriria, mas daria mais ou menos 575 dias. Coincidência? Vai lá, Dávila. Caniato, esse debate é muito bom, muito importante. E olha, parabéns a nós dos Pingos nos Is, porque não existe outro lugar um debate como a gente está fazendo hoje aqui. O Mota tem razão. O fato é o seguinte: o PL da dosimetria, que o nome é errado, mas vamos focar no conteúdo, vai alterar as leis, sim. É justamente separar a pena de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Você não pode ser julgado pelo mesmo crime de 2 penas. É isso que vai fazer, vai mudar a legislação penal. Você vai ter uma sentença, se for abolição do Estado de Direito ou golpe de Estado. Você vai ter que decidir uma ou outra. Não vai dar para somar as penas. Então, neste sentido, a pena, como bem falou o Mota, beneficia o réu porque vai melhorar a legislação, vai ter que diminuir a pena. Eu não sei de onde eles tiraram essa conta de 1 ano e 7 meses. Para mim, isso aí, eu não sei de onde é que veio essa fonte aí. Porque, no fundo, você não sabe quantos anos vão ser reduzidos de cada crime no PL da dosimetria ainda. Então, isso ainda é conversa de bastidor, é fofoca, é especulação, o que for. Mas o fato é que vai separar as duas penas. E isso vai beneficiar todo mundo. Vai beneficiar os manifestantes e vai beneficiar Jair Bolsonaro. Qual vai ser o tamanho dessa redução? Eu não sei. Mas o fato é que, conversando com parlamentares, existe um pouco de reclamação e tal, mas você vê que é muito mais uma resistência para não ceder muito antes da hora. Mas assim, se esse projeto for aprovado, que vai ter os votos suficientes. Segunda coisa interessante é que durante a ação penal que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o único voto dissidente foi o do ministro Luiz Fux. Mas já havia insatisfação no Supremo como este caso vinha sendo conduzido pelo relator. E agora essas divergências passam a ser voz pública, Beraldo. Você teve um Roda Viva com o presidente do Supremo, Barroso, dizendo que realmente houve um abuso, mas que se tivesse uma divisão aí das penas, que o Supremo aceitaria. Aí teve uma outra história que o próprio Gilmar Mendes disse para o Alexandre de Moraes, segura a onda aí, porque capaz que essa seja a saída. Então começa a ter dissidência no Supremo, começa a ter entendimento em relação aos votos do projeto no Congresso, entre os principais partidos políticos, e começa a ter uma aceitação até de que não haverá um veto presidencial à medida. Então, assim, o cenário começa a se construir. É óbvio que nós vamos ter que ver o teor dessa medida, quanto reduz a pena, qual é a dosimetria, se vai levar a voto ou não. Mas apenas eu estou querendo colocar que a resistência política, jurídica, que havia com a anistia, que é a única anistia que o Mota tem razão que existe, é uma anistia ampla, geral e restrita, essa não vai passar, que o que tinha animosidade em relação a esse projeto não existe em relação a esse PL da dosimetria. Portanto, pode caminhar e pode ser aprovado. Pode ser aprovado com o respaldo tácito dos demais partidos. E isso resolveria parte do problema. A injustiça não. Essa vai demorar alguns anos ainda para se admitir que este julgamento foi injusto porque violou todos os princípios do direito à ampla defesa e do devido processo legal.